É na intenção de você orar, mas não para aparecer, ainda que vai aparecer. Por exemplo, você tem o costume de orar no seu quarto mesmo, na sua casa. Aí você ora em voz baixa, como Ana, só mexendo os lábios. Mas você que ora lá naquele horário, pessoas sabem que você ora lá. A não ser que você more sozinho. Mas se você mora com mais alguém, sabe que você está lá orando naquele horário. E quando fala orar em oculto, pode ser também na igreja. Um horário que você tira e você vai lá na igreja orar. Você vai chegar lá, você nem vai clamar. Clamar é orar em voz alta. Toda vez que você vê clamor, brado, como rugido de um trovão, rugido de um leão. Está lá em Apocalipse. É só ler o livro de Apocalipse e reparar nessas palavras. Vai no dicionário, estuda, medita. Você vai notar que é orações em alta voz. Você vai lá e não ora em alta voz, você vai orar baixo. Alguém sabe que você está lá orando. Então, se uma pessoa for orar baixo, com a intenção de aparecer, também já pecou. É querer tocar trombeta para si próprio. Então, Deus sonda o coração e conhece a intenção. Mas eu sempre orei dessa maneira, às vezes, não é sempre. Mas é a luta contra o clamor, contra a oração. Contra o desejo fervoroso de você querer estar com Deus. Satanás percebe isso. E pessoas que não têm vida com Deus, porque é um fato, elas vão ser usadas por Ele. Porque não é o Espírito Santo que está usando essas pessoas. Eu batizei numa igreja que não tinha esse negócio de fama. Como tem a Assembleia de Deus, de pregador, de cantor e etc. Então eu não ia orar ali, passar madrugadas orando de um sábado para o outro sem dormir. Eu entrava 8 horas, saía 8 horas do dia sem dormir, irmãos. Orando até onde eu aguentava. Depois eu cantava hinos até onde eu aguentava. Aí quando a garganta estava bem cansada mesmo, machucada, a voz não saiu, eu começava a ler a Bíblia até onde eu não aguentava mais. Depois eu voltava a orar e louvor. Então era esse processo, era oração, louvor e leitura bíblica. Oração, louvor e leitura bíblica. Interruptas, sem parar, até 8 horas da manhã do outro dia. Ia para casa, tomava banho, tomava café, voltava para a escola bíblica. A escola bíblica começava ali, se não me falha a memória, era 8 horas e até umas 9. Eu segurava os professores até 1 hora, às vezes, porque eu estava lendo muito, orando muito, e eu tinha muita informação. Eu lembro de uma vez lá, era 1 hora, a esposa do irmão, amor, vamos embora, nós temos que almoçar. Não, ele está com dúvida. Eles nunca me oprimiram, o pessoal da igreja de Cristo Equiná, por querer conhecer a Deus. Eles percebiam que Deus estava me chamando, porque lá não tinha essa cultura de ser pregador, cantor, essas coisas famosas. Lá a visão era preparar alguém para ir num lugar e apacentar as pessoas. A visão era essa. Você está com Deus para ajudar as pessoas a estarem com Deus. Então eles não estavam se importando se eu estava clamando e etc, orando, lendo. Aquilo ali era bom para eles. Acredito que eles sentiam uma certa alegria da minha vida ali, eles estarem contribuindo, ou ser os agentes que Deus usou para tudo aquilo que está acontecendo, etc. Depois eu fui para Madureira. Ali eu também clamei com gosto, orava, buscava a Deus, para não estar em pecado, para não estar no mundão. E ali nunca chegou conversinha em mim. Porque o pastor César, que era o pastor da época, pastor César Cardoso Borges, aquele homem zelou de mim. Eu lembro de uma vez ele no púlpito, aí ele estava pregando, ele falou assim, a pessoa tem que orar mesmo até o cuspe atingir o outro na frente. É claro que ele falou isso de uma forma figurada, mas que podia ser literal também. O pastor ali abençoado. Depois que eu percebi, quando eu fui para Deb, que aquele pastor estava guardando a minha vida. Alguém, porque ser humano é ser humano em qualquer lugar, e Satanás também está em qualquer lugar que dê liberdade a ele. Ali já era o pastor me defendendo desses lobos, que eu não consigo ver de outra maneira a não ser lobo. Então nunca chegou conversa em mim, nunca chegou nada em mim, porque o pastor lá não deixava. Ele não dava moral para essas coisas. Se você chegasse lá para falar de alguém, sabe o que ele ia fazer? Ele ligava para outra pessoa e falava para outra pessoa vir, para ficar um na frente do outro. Se você vai falar de alguém, ele tinha que chamar a pessoa com quem você está dirigindo aquele assunto.
Dificilmente ele atendia você para criticar ou falar de outro. Ele chamava os dois e botava na frente. Eu quero concluir aqui com um vídeo que eu vi, né? Um rapaz, ele teve uma desavença com a irmã e a mãe foi lá desligar o computador, que o rapaz o tempo todo no computador, o rapaz já adulto, né? Parece que tem 18 anos, alguma coisa assim, ou 20, entre 18 e 20. A irmã tinha que usar o computador, parece o trabalho da escola, e o rapaz não queria deixar, a mãe foi falar e teve uma briga feia, uma discussão feia, a mãe ali batendo boca com o filho, algumas pessoas elogiando, né, a mãe, a postura da mãe e tal, mas aí eu coloquei, ele é desse jeito porque ela fez ele ser desse jeito. Ao ponto ali de ter gritaria ali, aquele bate-boca ali, já tá errado, gente, ali já houve erro. Para aquele rapaz falar o que ele falou com a mãe dele, ao ponto até de querer ir para cima dela, é porque ela já foi permitindo ali desde pequenininho. Ela falando que ele tinha que trabalhar e etc. Então o rapaz tem aquele comportamento que a mãe foi deixando. As pessoas da casa foi deixando o rapaz se crescer demais. O rapaz não trabalha, não paga luz, não paga água, não paga nada, não ajuda em nada em casa. O dia todo no computador e acha que é o líder. E pensa que é o líder. Porque ele é o homem, né? Ele é o macho, entre aspas. A mãe é fêmea e a irmã é fêmea. Então ele é o alfa, né? Não sustenta a casa, não banca a casa, não faz nada, mas ele é o alfa. E é interessante que filhos que trabalham, que ajudam na casa, ajudam na família, ajudam os pais, é totalmente diferente, né? Quem sabe esses poderiam levantar o peito e falar que é alguma coisa, mas eu tenho notado que esses filhos que trabalham cedo, que ajudou desde de muito, até crianças, assim, adolescentes trabalhando, ajudando a família, ajudando em casa. Hoje Deus abençoou que esses rapazes, ou moças, ou mulheres, eles ajudam a família. Quando o pai e a mãe falam, eles têm aquela obediência, né? Tem aquela humildade. E esses que não trabalham, que geralmente não faz nada, pensam que é alguma coisa, né? Mas foi condicionado. O filho tem aquela atitude porque a própria mãe condicionou ele. Aí quando vai corrigir, aí o bicho se revolta. É a mesma coisa o dog. Conteúdo completo na íntegra está aqui no canal, de acordo com o título do trecho aqui citado. Se possível, deixe o like para uma melhor divulgação do conteúdo. Se possível, faça a inscrição se não o fez, para que o canal possa crescer e outras pessoas possam aprender aquilo que você está aprendendo aqui. Fique com Deus e tudo de bom.